Nesse vídeo vou te apresentar a história da Arca da Aliança. Então já deixa o seu like e não esqueça de se inscrever para ver mais conteúdo desse em nosso canal. Vamos lá. A Arca da Aliança é descrita na Bíblia como o objeto em que as tábuas dos 10 mandamentos e outros objetos sagrados teriam sido guardadas, como também veículo de comunicação entre Deus e seu povo escolhido. Foi utilizada pelos hebreus até seu desaparecimento, que segundo especulações, ocorreu na conquista de Jerusalém por Nabucodonosor II. Origem. Segundo o livro do Êxodo, a montagem da Arca da Aliança foi orientada por Moisés, que por instruções divinas indicou seu tamanho e forma. Nela foram guardadas as 2 tábuas da lei, a vara de Arão, e um vaso do Maná. Estas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Para judeus e prosélitos a arca não era só uma representação, mas a própria presença de Deus. Construção. No livro de Êxodo capítulo 25, versículo 10 a 22 a Bíblia descreve a Arca da Aliança da seguinte forma: caixa de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1,10 m ou 110 centímetros. E 1 côvado e meio de largura e altura, 70 centímetros. Cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora, com uma bordadura de ouro ao redor. Êxodo 25, 10, 16, para seu transporte, necessário para um povo ainda nômade. Foram colocadas 4 argolas de ouro nas laterais, onde foram transpassados varas de acácia recobertas de ouro. Assim, o objeto podia ser carregado pelo meio do povo. Sobre a tampa, chamada propiciatório ou caporet, foi esculpida uma peça em ouro, formada por 2 querubins de frente um para o outro, cujas asas cobriam e formavam uma só peça com a tampa. A Bíblia não diz que eles estão ajoelhados, e nem que uma asa toca na outra. Êxodo 25, 10, 21, 37, 7, 9. Segundo o relato do verso 22, Deus se fazia presente no propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro em uma presença misteriosa que os judeus chamavam Shekinah ou presença de Deus. A arca fazia parte do conjunto do tabernáculo, com outras tantas especificações. Ela ficaria repousada sobre um altar, também de madeira, coberto de ouro, com uma coroa de ouro ao lado. Somente os sacerdotes levitas poderiam transportar e tocar na arca, e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, quando a luz de Shekinah se manifestava, entrava no Santíssimo do templo. Estando ele em pecado, morreria instantaneamente. Outros relatos bíblicos se referem ao roubo da arca por outros povos inimigos de Israel, filisteus, que sofreram chagas e doenças enquanto tinham a arca em seu poder. Homens que a tocavam que não fossem levitas ou sacerdotes completamente puros morriam fulminados instantaneamente. Diante dessas terríveis doenças causadas pela presença da arca do Senhor Deus de Israel, os filisteus se viram numa necessidade de se livrarem do objeto sagrado. Então, a mandaram para a cidade de Gate, e logo após para Ecrón, sendo sempre rejeitada, o que acarretou na sua devolução ao povo de Israel. Função e simbologia a partir do momento em que as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, que não só floresceu mas que também brotou amêndoas, e o pote de maná escondido foram repousadas no seu interior. A arca é tratada como o objeto mais sagrado, como a própria representação de Deus na terra. A Bíblia relata complexos rituais para se estar em sua presença dentro do tabernáculo. Segundo a Bíblia, Deus revelava-se como uma fumaça que se manifestava com sua Shekinah, presença. Tocá-la era um ato tolo, pois quem a tocasse seria morto, razão pela qual existiam varas para seu transporte. A arca como instrumento de guerra. A arca representava o próprio Deus entre os homens. A crença de sua presença ativa fez com que os hebreus, por várias vezes, carregassem o objeto à frente de seus exércitos nas batalhas realizadas durante a conquista de Canaã. Segundo a Bíblia, a presença da arca era suficiente para que pequenos contingentes hebreus aniquilassem exércitos cananeus inteiros. Mas quando dispensavam-na, sofriam derrotas desastrosas.
Ainda restava o assentamento das 7 tribos de Israel na terra de Canaã para que a conquista estivesse completa, quando Josué determinou a construção de um tabernáculo permanente na cidade de Siló, onde a arca ficaria protegida. A arca em Jerusalém e o templo de Salomão no início de seu reinado. Davi ordenou que a arca fosse trazida para Jerusalém, onde ficaria guardada em uma tenda permanente no distrito chamado Cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi tomou consciência de que a arca, símbolo da presença de Deus na terra, habitava numa tenda, enquanto ele mesmo vivia em um palácio. Então começou a planejar e esquematizar a construção de um grande templo. Entretanto, esta obra passou às mãos de seu filho Salomão. No templo, foi construído um recinto, chamado na Bíblia de oráculo, de cedro, coberto de ouro em entalhes. 2 enormes querubins de maneira à semelhança dos que havia na arca, com um altar no centro onde ela repousaria. O ambiente passou a ser vedado aos cidadãos comuns, e somente os levitas e o próprio rei poderiam se colocar em presença do objeto sagrado. O desaparecimento. A arca permaneceu como um dos elementos centrais do culto a Deus praticado pelos israelitas durante todo o período monárquico. Embora poucas referências sejam feitas a ela entre os livros de Reis e Crônicas. Em 605 a.C. primeira invasão a Judá, 597 a.C. segunda invasão a Judá, 586 a.C. terceira e última invasão a Judá. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, invadiu o reino de Judá e tomou a cidade de Jerusalém. O relato bíblico menciona que na última invasão no ano 586 a.C. Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém e incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E Reis 25, 8, 9. Depois desse grande incêndio que teria destruído todo o templo e a cidade de Judá, a Arca da Aliança desapareceu completamente da narrativa bíblica e não há mais menção dela a partir desse ponto, pois o próprio relato se torna vago quanto ao seu destino.